O Via Justiça de hoje é sobre a formação humanística dos juízes. Em pauta, os concursos para juízes de direito no país. Nossos convidados, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, examinador nos concursos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Bruno Terra Dias, ex-presidente da AMAGES. Numa parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Nos programas dos concursos para juízes de direito, as provas sobre formação humanística pedem conhecimento sobre sociologia do direito, psicologia judiciária, filosofia do direito, teoria geral do direito e da política. Desembargador, por que os concursos para a magistratura exigem tanto dos candidatos? Porque o juiz vai lidar com o público, vai sentenciar, vai resolver vários casos que refletem na sociedade. Então chegou-se à conclusão de que o juiz também precisava desses conhecimentos da sociologia, da psicologia, da filosofia, para que ele pudesse pensar melhor as decisões judiciais e suas consequências perante a sociedade. E não limitou mais apenas ao conhecimento jurídico, que era restrito, que era pouco para a função que ele exerce perante a sociedade. Doutor Bruno, o que vem a ser a sociologia do direito? Sociologia do direito é um dos ramos mais em voga, exatamente pelo que o desembargador Nilton estava falando. Ao juiz não basta compreender um texto de lei. Ele tem que entender a sociedade para a qual ele presta serviço. Na medida que a sociologia geral tem o fato como coisa, objeto de conhecimento, a sociologia do direito tem o fato que percute no direito como objeto de conhecimento. E assim, na medida em que não apenas o juiz, mas o advogado, o promotor de justiça, todos os operadores do direito, de uma maneira geral, tenham algum domínio sobre o conhecimento do fato que percute no direito, ele vai não apenas ser um intérprete ocasional da lei, mas um intérprete do próprio fato para poder criar, a partir da norma extraída da lei, a solução jurídica adequada, o quanto possível justa para o caso, somente conhecendo o fato, objeto da incidência do direito, terá ele condições de fazer isso. Desembargador Nilton, como é a psicologia judiciária? A psicologia judiciária é o juiz, ao ter conhecimento, ao ter contato com as partes, ele é, antes de tudo, também um psicólogo. Então, o que está se procurando introduzir na magistratura? Juízes que vão saber refletir e que vão também poder entender as partes naquele caso concreto. Então, o que a psicologia para o juiz interessa? Interessa na audiência a maneira como ele vai tratar as partes, como que ele vai entender as partes. Há uma psicologia também na leitura das testemunhas, porque não basta o depoimento seco. E por isso que, inclusive, no direito, o juiz tem que estar presente na audiência. E ele que ouviu as partes, ele que vai decidir. Então, para a aplicação de várias questões que o próprio juiz percebe e vai só perceber se tiver um mínimo de conhecimento psicológico sobre essas questões todas. E a psicologia judiciária ela tem aspectos muito interessantes. Por quê? Porque ela começa a surgir no século XIX exatamente no desvendamento de casos misteriosos, a compreensão da mente humana, né? Como funciona a mente desviante. Nesse aspecto, se me permite, Carlos, eu gostaria de fazer duas recomendações. Tem um filme muito interessante chamado Cidadão X, né, que trata exatamente do trabalho forense de um psicólogo na Rússia da época da ditadura comunista, para descobrir exatamente o autor de uma série de homicídios. E é um caso verdadeiro, né? Citizen X, ou Cidadão X, com Stephen Rea. E tem também, se me permite, um livro primoroso, que é de um curso que Michel Foucault deu nos anos 70, chamado Os Anormais. Esse filme, como esse livro, ajudam a entender o porquê do desenvolvimento da psicologia judiciária, né? Aplicado, sim, a crimes, mas as aplicações são as mais diversas também, como no caso do direito de família, né, a alienação parental, as consequências disso tudo,
Então, a psicologia judiciária também hoje se coloca em evidência tanto quanto a sociologia do direito, como necessidade de conhecimento. Como disse o desembargador Newton, não basta conhecer a lei, tem que ir mais fundo, tem que saber a consequência do que está fazendo. Desembargador, o que dizer sobre a filosofia do direito? A filosofia, essas questões todas, sociologia, psicologia e filosofia, quer me parecer que é uma maneira de nós retrocedermos porque houve um equívoco no passado. Teve um pensador jurídico, chama Kelsen, que ele quis apartar essas ciências todas. Ele chegou a falar na teoria pura do direito. É o livro dele. Então, ele não tá, ele separou e disse, não, o direito tem que preocupar só com a norma e pronto, acabou. Isso prevaleceu durante um determinado período, mas começou a haver vários equívocos. Então, nós tivemos que retroceder e trazer de volta essas ciências, inclusive a filosofia, que hoje está aí no curso secundário, na Escola do Direito, e tem mestrado e especializações nessa área. Por quê? Porque ajuda o profissional do direito, o operador de direito, a refletir e a pensar melhor o direito. Ou seja, vai ao encontro dessa proposta de uma visão mais ampla e de uma compreensão melhor da sociedade. A filosofia ajuda isso. Não seria só revisitar filósofos do passado, seria trazer essas colocações já feitas pelos filósofos antigos, mas para o momento presente, para que o direito possa também ter maior efetividade perante todos nós. E é interessante notar que quem tem o domínio das ideias, ou seja, do conhecimento da origem do ser, que é o filósofo exatamente, tem o domínio dos fatos e das circunstâncias. Exemplo bem característico, nós tínhamos a sociedade organicista e, a partir de Hobbes, Locke, Rousseau, com a teoria do contrato social, entramos numa sociedade individualista. Criou-se o indivíduo, que era uma figura que não existia antes. A partir, então, dessa filosofia liberal se desenvolveu em todos os campos, ou seja, na economia, na política, no direito, e permitiu-se o surgimento de outros campos de entendimento também, com a sociologia, psicologia, psiquiatria. Tudo isso gerou reflexo e hoje nós vivemos o que? Exatamente a filosofia liberal no comando das ações, não só do homem, mas do Estado. Por conta disso, nós vivemos um Estado de direito e é o Estado prestando serviços ao homem e não o homem sendo objeto de prestação ao Estado. Nesse sentido, doutor Bruno, eu pergunto para o senhor, é correto afirmar, num lema filosófico, o seguinte, pelo direito, ainda que contra a lei? Na verdade, esse lema, ele traz algumas coisas muito curiosas. O que se quer dizer, pelo direito, no sentido de justiça, ainda que contra a lei, o que se diz a ordem do príncipe, e isso tem toda a repercussão no tipo de Estado que se vive, se é um Estado democrático de direito, como o nosso pretende ser, se é um Estado autoritário, seja de direita ou de esquerda. Quando se fala, então, pelo direito, ainda que contra a lei, se diz que se deve buscar a solução justa, aquela adequada a cada caso, com a compreensão profunda do caso e suas implicações, ao invés de simplesmente fazer uma relação de subsunção do fato à norma e aplicar uma norma sem medir suas consequências. Nesse sentido, me parece bastante interessante o ditado. Agora, se for caminhar para outro sentido, você pode dar margem a interpretações não muito boas, mas essa eu acho válida. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça de hoje é a formação humanística dos juízes. Participam do programa o desembargador Newton Teixeira Carvalho, examinador nos concursos para juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Bruno Terra Dias, ex-presidente da AMAGES. Desembargador, quais as principais teses da teoria geral do direito e da política em relação ao direito? Bom, essas teses... Primeiro, também durante algum tempo entendeu-se que o direito estava apartado da política, que eram dois campos distintos.
A teoria do direito e a teoria política estão próximas, ou seja, o direito não está separado da política, nós podemos, no direito, também interferir na justiça, na política, para uma melhor compreensão dos fatos sociais. Então, o que se buscou com essas teorias é justamente isso. Através do direito, nós podemos aperfeiçoar a política. O que a própria Constituição, com relação à separação dos poderes, ficava falando que eles são harmônicos e independentes entre si. E nós tínhamos dificuldade na prática, como temos até hoje, porque, principalmente com essas ações afirmativas, com diversas ações interferindo com relação a algumas ausências de política pública, né? A Constituição garantiu direitos fundamentais, mas o Estado é omisso. Como fazer? Temos a judicialização da saúde, temos várias outras atividades aí que colocam em evidência os direitos fundamentais que já foram garantidos pelo Constituinte de 88. Então, através do direito, conclui-se que o juiz poderá também interferir, havendo omissão do Executivo ou até mesmo do Legislativo. Doutor Bruno, o que dizer do Judiciário como poder político? Isso volta à concepção da própria sociedade, né? E aí nós vamos buscar lá em Montesquieu a divisão das funções essenciais do Estado, né? E dividindo em três, Montesquieu colocava em plano mais alto o Legislativo, em seguida o Executivo e, por fim, o Judiciário. O Legislativo por elaboração das normas, o Executivo por sua execução e o Judiciário pela solução de conflitos concretos com o uso das normas editadas pelo Legislativo. Bom, mas além disso, que é a concepção mais elementar, né, o Judiciário, não se colocando como um departamento do Executivo, como isso ocorre em certos estados, ele tem autonomia, e essa autonomia ela é não apenas financeira e administrativa, mas ele tem autonomia de entendimento, ele não se vincula. Então, o exercício da atividade judiciária faz parte da soberania do Estado e da imposição da ordem jurídica propriamente dita. É por isso que nós vemos, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal julgando um processo tão complicado quanto foi o do Mensalão. Do contrário, ele não poderia fazer isso. Porque se ele tem autonomia política, ele pode julgar os seus membros e os membros dos demais poderes. Se ele não tem, ele não poderia fazer isso e nós não teríamos os benefícios das decisões nessas causas tão complexas. E o Judiciário, então, faz não apenas isso, ele faz o controle de constitucionalidade, ele contrasta a ação dos demais poderes em face da Constituição como norma maior regente do nosso Estado. É, portanto, essa concepção fundamental ao Estado que vivemos hoje e que projetamos como ideal. Desembargador, qual é o papel dos juízes na afirmação da democracia brasileira? De suma importância, ou seja, durante algum tempo o judiciário era um pouco fechado e também não se aplicava, até mesmo numa disciplina de fundamental importância que é o processo, não se via um processo democrático. Então era mais autoritário. Então, a partir do próprio juiz, de um direito processual democrático, ele consegue demonstrar que o judiciário pode fazer algo para a sociedade. E também em respeito às próprias partes que vêm a juízo, através do devido processo legal, o juiz permite que se constrói um país melhor. Então, a importância do judiciário nessa construção democrática é entender, também deixar as pessoas entender que ele está apto para essas demandas que a sociedade exige e precisa para que possa viver melhor. Vamos ver alguns tópicos de conhecimentos pedidos por temas. Sociologia do direito. Doutor Bruno, qual é a análise sociológica da jurisprudência? Essa é uma boa pergunta. Até porque, primeiro, você tem que definir o que significa a jurisprudência. No nosso caso, fala-se comumente de decisões dos tribunais, a prática dos tribunais, mas ela vai além disso. Porque, na medida em que estuda o direito aplicável, o tribunal extrai da lei ou do costume a norma
para o caso concreto, não é? Ora, se é assim, né, o papel da jurisprudência, nesse caso, ao enfoque da sociologia, o que é? Ele é um objeto de conhecimento específico da sociologia sobre como reage o tribunal no cumprimento de suas atribuições, como ele procede para a extração da norma dentro da lei ou do costume ou da fonte do jeito que estiver sendo utilizada e qual o nível de repercussão que isso traz a benefício da sociedade ou, eventualmente, a não benefício da sociedade, se o tribunal está eventualmente interpretando corretamente a lei, mas aplicando mal o direito, não é? Então, é objeto de conhecimento da sociologia para ver as consequências disso a benefício, preferencialmente, da própria sociedade. Desembargador, o que dizer do direito em termos de controle social? É outra questão que tem que ser também pensada e repensada, né? Esse controle social, como que deve ser feito, né? O direito ainda tem dificuldade com essa questão, em lidar com isso, porque são fatos que, a partir dessa democratização, que aparecem, né? Mas ele pode contribuir principalmente através dessas ciências que nós estamos estudando e através também da democratização. Pode sim haver esse controle, mas desde que haja um debate amplo e que isso seja feito através do devido processo legal. Ou seja, as próprias partes e o próprio juiz contribuem para uma melhoria. E o que entende, então? Porque durante muito tempo nós entendíamos sentença como ato isolado do juiz. Então hoje não, a sentença é um ato participado. E participado para que resolva essas questões através do amplo debate que acontece. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça e a formação humanística dos juízes, as exigências de conhecimentos nos concursos para a magistratura. Participando do programa, o desembargador Nilton Teixeira Carvalho, examinador nos concursos para juízes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o juiz Bruno Terra Dias, ex-presidente da AMAGES. A gente está falando sobre os temas que são pedidos nesses concursos. Vamos falar um pouquinho sobre a psicologia, a importância da psicologia para o judiciário, já referida pelo senhor anteriormente, desembargador. Mas eu pergunto para o senhor, doutor Bruno, como deve ser a psicologia do juiz? Bom, o juiz hoje ele não pode ser um mero especialista em leis, né? Já vimos isso. Ele tem que ser um agente do Estado que compreenda o Estado e a sociedade para a qual ele presta serviço. Mas o juiz, dentro das suas tarefas de condução do processo, né, ele deve ter, sim, a compreensão dos fatos, mas a compreensão política daquilo que ele está fazendo e como isto influencia no ânimo das pessoas, sejam o promotor de justiça, os advogados, as partes e as testemunhas, para, por exemplo, num momento de audiência, que é um momento capital do processo, quando se deve extrair de depoimentos de partes em depoimentos pessoais, ou esclarecimentos periciais, ou depoimentos de testemunhas, deve-se extrair aquilo que vai ser a verdade para a solução daquele caso. E na medida em que ele tenha algum conhecimento do funcionamento da mente humana, né, esse conhecimento vai ser aplicado à busca de respostas para as questões do processo, não traduzidas muitas vezes com a objetividade que alguém deseja, mas traduzidos com a particularidade do entendimento da mente humana. Outro tema pedido nos concursos de juízes, a ética. Desembargador, qual é o lugar da ética na função judicial e na vida particular do juiz? Dois momentos distintos, não é isso? Primeiro, há uma dificuldade no direito e nas outras disciplinas distinguir ética e moral. Tá? A ética seria justamente o modo de viver do juiz. Como que deve comportar como profissional, então? Em respeito aos demais colegas, existe até mesmo
código de ética nosso, o próprio Conselho Nacional de Justiça também baixou um código, no sentido de que nós devemos sempre observar a ética para que a sociedade nos compreenda também. Imaginemos se cada juiz começar a criticar a decisão do outro, né? Então, com relação à profissão, deve-se observar a ética no respeito às decisões judiciais e em ser um pouco contido e não comentar-se muitas decisões. As próprias partes, se quiserem, que vão recorrer, e ademais, se o juiz motivou a sua decisão, ele já cumpriu, né? E por isso que ele tem hoje um estudo amplo, para que ele cumpra os requisitos legais. Agora, na vida individual, também houve uma modificação com os tempos. Hoje o juiz, porque antes havia uma preocupação muito com a vida particular do juiz. E nós temos que entender o juiz hoje como um cidadão comum, e o que ele fizer como cidadão comum não deve, a princípio, preocupar-se o tribunal e os órgãos superiores, porque ele tem uma vida própria e desde que não comprometa a profissão dele, ele não estaria ferindo uma ética própria, uma ética individual. Chamou a atenção um subtema que fala da cortesia e prudência do juiz. Eu pergunto ao senhor, desembargador, significa que não há mais lugar para um juiz agressivo e indelicado? Não, hoje não há não. O juiz pode ser responsabilizado administrativamente se assim proceder. Ou seja, nós somos antes de tudo um colega. Se eu errar em algum, ou se alguém entender que eu não fui bem, o que ele poderia fazer como colega numa conversa particular? Tentar, né, expor onde que erramos, tudo mais, onde que há. Agora, sair publicamente ou agressivamente, ou pretender dizer que ele acha que o juiz errou, se considerar melhor do que ele. Não é essa a proposta. A sociedade não quer isso. Essa divergência interna repercute na sociedade. Doutor Bruno, qual é a principal filosofia do direito contemporâneo que sinaliza uma teoria de justiça? Bom, para mim, né, eu gosto de John Rawls. Né, a justiça como equidade, né, traz um subsídio bastante interessante. Aliás, é uma obra consagrada mundialmente, né? Justice as Fairness, e que é estudada também nos mais diversos cursos de graduação e pós-graduação. Isso quer dizer o quê? Né? Bom, John Rawls, americano, né? Ele buscou a compreensão da justiça não como apego ou aplicação direta de texto de lei, mas a justiça como solução adequada. Né? Nós devemos sempre buscar não aquilo que recomenda, vamos dizer assim, um positivismo estrito, né? Como aconteceu, por exemplo, no Estado nazista, né? Que se beneficia, as ditaduras se beneficiam desse positivismo estrito, de buscar aplicação direta da lei sem compreensão daquilo que implica. Ora, o movimento de John Rawls não permitiria esse tipo de solução. Nós temos que ter um outro encaminhamento para identificar a solução adequada e não necessariamente a solução de interpretação estrita. Estamos chegando ao final do programa. Gostaria de agradecer aos senhores as participações. Obrigado. O Ver Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.